Oi, pessoal. Tive um problema com a conexão. Peço desculpa a vocês. Estão me ouvindo, por gentileza? Pessoal, só confirme para mim. Estão me ouvindo? Eu tive um problema com a conexão agora? Meu caro Cristiano, boa tarde. Como vai, meu amigo? Eu vou bem, e você, meu amigo? Tudo jóia? Tudo em ordem também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando nós conversamos no dia 26 de maio, eu não me lembrei que hoje era um feriado. É, eu, E, eu também não. Eu também não. Mas também com essa pandemia aí, esse isolamento social, o feriado está até meio bagunçado aí também, né? fato, eu estava conversando com a minha mulher, falei, poxa, vamos fazer a live no feriado. Falou, Gustavo, não vai mudar nada em relação ao que vai ser amanhã, nem depois. É o que a gente tem feito normalmente, né? É verdade, é verdade. O Cristiano, o núcleo do IBDFON Uberlândia, ele está retomando as atividades agora. Então, em razão de algumas circunstâncias de ordem pessoal, a gente suspendeu um pouco os trabalhos e, por força muito da Fernanda, que é a nossa presidente, que chamou uma turma muito boa. Tem o Bruno, a Ana Flávia, a Luíla, o Antônio já estava conosco, o Toninho, e agora eles vieram e estão vindo a todo vapor. Então, em nome do Núcleo BDFAN, nossos agradecimentos pela disponibilidade em estar conosco. Que alegria. Bom saber que o núcleo está retomando aí a força, né? Sempre foi um núcleo atuante, né? Com bastante gente aí ativa. E para mim é uma alegria aí poder revê-lo, né? Bater um papo com você aí sobre direito de família. Uma pessoa aí tão querida aí da gente já há bastante tempo. Muito obrigado. A gente reservou para a live de hoje o tema União Estável. E nós separamos alguns pontos que nos parecem interessantes para serem debatidos. Então, eu queria te pedir, no primeiro momento, Cristiano, para que pudesse fazer um breve apanhado dos elementos caracterizadores da união estável, se atendo ao elemento subjetivo, que é o ânimos, e a gente vai, em razão desse ânimos, chegar no primeiro ponto de discussão, que sempre é objeto de questionamento, seja em sala de aula ou mesmo no exercício da advocacia, que é o contrato de namoro. Então, eu passo a palavra a você, meu amigo. Maravilha. A união estável, ela é uma união informal, diferentemente do casamento, que é uma união formal, que exige solenidade, né? Ela é uma união que independe aí da manifestação de vontade, tanto que não tem uma celebração como no caso do casamento, né? Casamento, a pessoa tem que ir lá perante o juiz de paz, celebrar a sua vontade, tem todo o rito procedimental, tem uma habilitação e tem um registro depois que ocorre para dar publicidade do matrimônio, né? A união estável já não, é uma união que ela se estabelece por uma simples convivência, né? Havendo uma convivência pública, duradoura, contínua, com o objetivo de construir família, nós já temos a sua caracterização. Ela é, então, um ato-fato, né? Porque ela já gera uma consequência prevista em lei em decorrência aí da própria convivência. Ela nasce com a Constituição de 88, né? Antes de 88 não tínhamos, e ela vem justamente para resolver uma lacuna, um problema muito grave aí que tinha, que era justamente dos namoros longevos, né? As pessoas que são mais novas talvez não saibam, mas na década de 80, 90, se namorava por 20 anos, 30 anos, né? E tudo isso acabava acontecendo justamente porque, principalmente os homens, né? Tinham medo aí das consequências que um casamento podia trazer em termos de pensão alimentícia, divisão patrimonial, eventualmente aí um direito sucessório, né? Então, todos esses direitos para a união estável, que nasce em 88, mas só é regulamentado também em 1994, né? Por uma lei específica que trouxe a regulamentação dela
6 anos depois, foi justamente desmotivar o namoro longevo aí, desmotivar essas condutas em que as pessoas ficavam em relações fáticas e não iam para o casamento. Então, a ideia era, ó, se você quer fugir das consequências do casamento por meio de uma união aí fática, né, você não vai conseguir, porque os principais efeitos que você teme, a lei vai te dar, né? Essa era a ideia. E isso acabou acontecendo, porque de lá para cá nós não tivemos mais esses namoros, né, de décadas. Isso, de fato, acabou sumindo. A sociedade hoje nem aceita, as pessoas hoje nem estão preparadas para tal relacionamento de um namoro por 10, 15 anos, né? Agora, o problema é que começou uma campanha para equiparar a união estável ao casamento em termos dos seus efeitos. Ao longo do tempo, começou a ser dado uma série de efeitos do casamento para a união estável e começou a cair na boca do povo que seria a mesma coisa, casar ou viver união estável. E aí começaram a surgir vários problemas, porque começou a ser feita uma pergunta, né? Eu advoguei antes de passar no concurso por 20 anos e muitas vezes as pessoas pagavam para ir no meu consultório, ter uma consulta comigo e me perguntar o seguinte: escuta, eu tô para me relacionar com uma pessoa, eu queria saber o que é melhor. É melhor casar ou é melhor viver em união estável? E essa pergunta nunca era para ser feita. Nunca era para ser feita, porque a união estável é para quem não quer se vincular. Quem quer se vincular tem uma opção dentro da lei que chama casamento. Aliás, não há sentido nenhum nós termos aí duas entidades familiares com os mesmos efeitos, né? Particularmente, eu tenho essa posição. Não sou muito favorável a ter uma equiparação plena aqui na união estável e no casamento. E com isso, as pessoas começaram a entrar na união estável acreditando que era um casamento. E ao acreditar que isso era um casamento, começou a surgir uma série de problemas na vida dessas pessoas. Primeiro porque, se elas queriam se vincular e não foram para a união correta, que é o casamento, foi para a união estável, começou a faltar documento. Ah, eu quero um documento. Eu preciso de um documento que comprove que eu estou casada com alguém. Não, mas espera aí, você não está casado, você não está casada com ninguém, né? O que acontece é que você está convivendo em união estável com a pessoa. Então, não dá para ter um documento aí, né? Não vai ter documento nenhum. Ah, então eu não posso fazer um contrato, etc. Enfim. Bom, mas aí, espera um pouquinho. O contrato vai te dar um estado civil? Você sai do seu estado civil atual? Quem vai fazer esse contrato? Vai ser verificado o que está lá no 1723, que para poder existir uma união estável, não pode ter impedimento matrimonial, exceto na hipótese da pessoa separada, né? Outra questão, a questão da outorga conjugal na alienação de bens. Então, as pessoas começam a querer cobrar uma outorga conjugal, porque diz, pô, mas eu estou casado, né? Estou casada, então a pessoa que vive comigo, para poder alienar bens, tem que ter minha outorga, né? Não, mas espera um pouquinho, não vai ter, porque você está em união estável, você não está casado? Não, mas é a mesma coisa, né? Questão da separação obrigatória, se uma pessoa com mais de 60 anos teria ou não teria também esse regime, né? Eu até te interrompendo, você me desculpa, eu quero propor que nós tratemos especificamente desse ponto da incidência de causa suspensiva para imposição do regime da separação obrigatória na união estável, pode ser? E a gente deixa para daqui a pouquinho? Tá bom, beleza. Tá? Mas responda a tua pergunta aqui, inicial? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, Cristiano, a gente chega no elemento subjetivo, que é o ânimo de constituir família, e na possibilidade jurídica do contrato de namoro. E é isso que eu queria te ouvir. Então, e era isso que eu ia falar exatamente agora, é o seguinte, que por conta justamente de ter essa confusão, né, que se estabeleceu aí na nossa sociedade, um grave problema que aconteceu também foi a forma como o namoro evoluiu de lá, onde tem o conceito de união estável, para cá. O conceito de união estável, esse que eu acabei de falar para vocês, está no artigo 1723 do Código Civil.
Esse conceito é cópia idêntica da lei que antecedeu o Código Civil, que é a Lei 9278/96. Ou seja, esse conceito ele tem de 96 para cá 24 anos. E em 24 anos, o namoro permaneceu o mesmo? Não. Na minha época, por exemplo, o namoro era só ver no final de semana, né? Era ligar e ficar pouco, não tinha WhatsApp, não tinha esse meio de comunicações, não tinha absolutamente nada. Não existia, dentro do namoro, responsabilidades do tipo, se a pessoa adoecer, eu que tenho que ficar com ela no hospital, como acompanhante, né? A pessoa está desempregada, eu vou ajudar ela a pagar as despesas dela. Isso não existe. Isso nunca existiu. Só que aí o namoro hoje começou a evoluir para uma situação que, como as pessoas acabaram, né, já que eu disse a vocês, não ficando mais tempo namorando, o período encurtou, né? O namoro hoje é mais curto, ele já entra numa velocidade muito forte e muito parecida com a da união estável. Então, a pessoa já tem muda de roupa na casa do outro, a pessoa já paga a conta do outro, né? A pessoa já dorme e mora lá na casa do outro, a pessoa que se responsabiliza pelo outro quando está numa internação hospitalar, quando o outro perde emprego, começa uma bagunça, um paga a conta do outro. Aí, óbvio, quando termina o relacionamento, começa aquela discussão. Escuta, e o que eu investi aí? E o que eu coloquei aí? Né? Ah, mas espera aí, nós estávamos só namorando. Então, ficou uma preocupação muito grande de como tentar blindar essa situação. Aí, algumas pessoas tiveram a ideia de querer fazer um contrato de namoro. Contrato de namoro que, para mim, não tem sentido nenhum. Por que não tem sentido nenhum? Porque a ideia do contrato de namoro é o quê? Negar o fato. É dizer que a convivência pública, duradoura, contínua, com o elemento de constituir família, aquilo é um breve namoro. E não é união estável. Então, vejam, eu não vejo sentido nesse contrato, Gustavo, pelo seguinte: se a pessoa está convivendo em união estável, está convivendo uma convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de construir família, ela está em união estável. Se ela não está convivendo, ela não está e não precisa do contrato para dizer que não está. Então, não tem lógica. E outra, caso ela não esteja e faça esse contrato, que seria completamente inócuo, porque ela não está convivendo, ao passar a conviver, aquele contrato já perde completamente o sentido e o efeito dele. E uma das questões que as pessoas começaram a querer levantar é que daria para colocar no contrato que as pessoas não têm a intenção de construir família. E aí vem a grande discussão: o que é constituir família? Qual é o sentido dessa expressão constituir família? E por muito, muito tempo, família era sinônimo de ter filhos. Quem queria ter filhos, queria ter família. Quem não queria, né, não era família. Então, hoje, com o conceito plural de família, acabou essa história. Acabou. Hoje a sociedade aceita o casal sem filhos. Filho não é mais exigência para se ter uma família reconhecida, não pela lei, estou dizendo pela sociedade, porque pela lei não, mas pela sociedade não precisa mais ter filho. A família vai ser reconhecida. Então, essa história de dizer, olha, eu estou namorando porque eu não quero ter filho com outra pessoa, né? Isso é balela. Isso é balela. Ah, eu vivo em outra casa. Não tem problema nenhum, porque o STJ já deixou claro. Dá para viver em casas separadas. Então, tudo isso, Gustavo, acaba gerando essa confusão completa. E, na minha opinião, não sei se você comunga da mesma, o contrato de namoro, para mim, ele é um contrato que não vai produzir efeito nenhum, né? É um contrato que vai contra a função social, inclusive, do artigo 421 do Código Civil, porque, para mim, a função social de um contrato não é estabelecer a repúdia a uma lei. Eu não quero que a lei incida, eu vou fazer um contrato, né? Acho que não é por aí. E, para mim, então, esse contrato ele não tem sentido nenhum, mas, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo e acreditando nele. Sim, e aí eu te pergunto, na eventualidade de um contrato de namoro ser elaborado, a data da elaboração não poderia afastar o reconhecimento da união estável naquele momento em que o contrato é elaborado? Porque eu concordo integralmente contigo. Inclusive, quando as pessoas normalmente me procuram no escritório, eu faço todo esse apanhado que você muito bem fez agora. Até porque o contrato ele acaba afastando disposição feita por norma cogente, que é o 1723 e muito mais, que o 1723 é o 226, parágrafo 3º da Constituição. Mas eu tenho pensado muito na elaboração desse contrato para
tentar delimitar um eventual reconhecimento de união estável, um aspecto temporal mesmo. O que te parece? Me parece que as partes podem estar mentindo, né, Gustavo? Pode, perfeitamente. Elas podem fazer o contrato dizendo que aquilo não é uma convivência, só que aí depois, lá na frente, aparece a prova da convivência. Aí o fato da pessoa ter assinado aquele contrato, isso ilide a prova, a possibilidade de comprovar de maneira diferente? O que vai prevalecer? Né? O contrato que a pessoa assinou dizendo que não era, ou a prova que vai ser produzida lá afirmando e demonstrando que de fato era, né? Veja, Gustavo, para mim, eu acho que quem faz contrato de namoro é quem já tem certeza que está em união estável. Eu acho que a pessoa que namora nunca vai passar pela cabeça dela, olha, eu vou fazer um contrato para me blindar. Para mim, se eu fosse magistrado, eu julgaria dessa forma. Todo caso que viesse para mim de contrato de namoro, eu já ia partir de um pressuposto que ali existe a união estável. Alguém ia ter que provar para mim que não tem. O processo ia ser assim, já está o pré-julgamento feito. Tem. Quem vai querer provar que não tem? Fazer a prova diversa aqui, porque se chegou no ponto de dizer, olha, eu preciso fazer um contrato, é porque dormiu mal, né? Colocou a cabeça no travesseiro e falou, caramba, já foi pro brejo, já tô lascado, já rolou essa união estável, não tem mais jeito, né? Essa questão temporal que você aborda, ela é uma questão complicada porque, por exemplo, uma questão que o Francisco Carrali, né, nosso querido amigo lá da PUC de São Paulo, trata muito bem, porque foi ele que escreveu sobre contrato de convivência há muito tempo atrás, quando fez seu doutorado, é se o contrato de convivência da união estável poderia ser feito antes, prévio, a exemplo do que é feito com o casamento. O casamento, você faz o pacto antinupcial antes de casar, né? E será que na união estável daria para fazer isso? E aí ele diz muito bem, eu concordo com ele no livro dele, que infelizmente está esgotado, ele não editou, mas eu concordo em gênero, número e grau dizendo o seguinte, como é que eu vou fazer um contrato de união estável dizendo assim, eu vou viverei em uma convivência pública, duradoura, contínua, com o objetivo de construir família. Então, eu estou contratando o que não existe, o que não aconteceu, né? Então, a posição que se tem hoje é que para poder fazer um contrato de união estável, o pressuposto número 1 é que ela exista. Ela tem que existir, né? Então, esse contrato prévio aí não daria para dizer que é união estável, não faria uma prova, né? Tem a união estável de fato, se tiver escrito lá que vai viver, e da mesma maneira, acho que o contrato de namoro não faria a prova, né? Dizendo, olha, ali já tem um namoro garantido, pelo menos naquele períodozinho ali. Perfeito. Aproveitando, então, essa sua colocação e abordagem que o Francisco Carrali faz, eu queria te perguntar a respeito de um contrato de união estável admitindo efeito retroativo. Seria o contrário da afirmação, não é uma convivência que ainda vai acontecer, eu concordo contigo, é impossível, mas a gente fazer um contrato cujos efeitos sejam retroativos e abordando até o que doutrina e jurisprudência tem pensado a respeito. Pois eu falo muito disso nesse livro aqui, ó, fazer até uma propaganda aí mostrando ele, o Elementos de Direito Civil da Saraiva, 8ª edição, nosso manual de direito civil em volume único aqui, tem todo o direito civil de parte geral até sucessões, né? Nesse livro aqui que está atualizadinho, eu tenho um capítulo aqui de união estável muito denso, muito profundo, é um tema que me preocupa muito, né? E um dos pontos é exatamente esse, o efeito do contrato da união estável, né? E no casamento, eu tenho também aqui nesse livro uma das análises que poucos doutrinadores fazem, eu acho que não puxando sardinha para o meu lado, mas vou puxar um pouquinho porque deu um trabalho danado, eu acho que eu sou um dos únicos que escreve sobre a mudança do regime de bens no casamento. Porque falam tão pouco de mudança de regime de bens no casamento, e aqui eu tenho, né, páginas e páginas falando de mudança de regime de bens. Por quê? Porque na mudança de regime de bens no casamento também se faz essa pergunta. Eu mudei o regime de bens agora. Como é que é feita essa mudança? É ex tunc ou ex nunc? Ela retroage ou não retroage? E da mesma maneira, o contrato de união estável que vai estabelecer um regime de bens como 1725 estabelece. Então é interessante você ter colocado isso, Gustavo, pelo seguinte, de início, eu sempre entendi que quem quer estabelecer um regime na união estável quer estabelecer desde o início.
nunca quer estabelecer dali para frente. Só que essa posição, infelizmente, não prevaleceu na jurisprudência. O STJ é taxativo, isso é pacífico, lá não tem nem discussão, de que o contrato não estável ele vai ter efeito ex nunc, ou seja, dali para frente. E ele chega ao pior ainda de afirmar uma coisa muito perigosa, que é o seguinte: ele diz que a regra patrimonial aplicável na união estável é a vigente na data da aquisição do bem. Ele deixa isso claro para dizer que não há retroatividade, e já dizia isso naquelas questões em que se discutia se aplicava a lei de 94, a lei de 96. Sim, sim. Enfim, mas hoje, para nós aqui, os julgados que valem são esses. Não é retroativo, porque aplica-se na união estável a regra patrimonial vigente no momento da aquisição do bem. E isso chega ao ponto de dizer que na união estável, tem ou não tenha contrato, aos 70 anos haveria uma mudança automática de regime para uma separação obrigatória. Porque o patrimônio adquirido após 70 anos, diz o STJ, haverá aplicação de separação obrigatória. Tem a união estável já sido constituída antes ou não? Porque inicialmente se achava que a união estável com separação obrigatória poderia ser somente aquela em que iniciaria após os 70 anos. O STJ diz que não. Se o patrimônio for comprado depois dos 70, a separação é obrigatória. Então, veja a bagunça. A bagunça. Não dá para fazer contrato de união estável prévio. Então, a união estável nasce obrigatoriamente com comunhão parcial. 1725. Aí você faz um contrato para comunhão universal, por exemplo. Aquela comunhão universal é dali para frente. Sim. Então, você já ficou com duas regras. Durando até 70 anos, passaria a ser separação obrigatória. Então, você teria 3 regras no teu relacionamento. Para o pessoal que está nos assistindo entender que a união estável nunca era para ser opção de ninguém. Não dá para ficar essa perguntinha, é melhor casar ou viver união estável? Quem quer se vincular tem que casar. Tem que casar. E outra coisa, essa posição, para mim, ela vigorou até o momento em que o STF reconheceu que o artigo 1790, que é o artigo que trata da sucessão do companheiro, é inconstitucional e que para o companheiro na sucessão teria que ser aplicado a mesma regra do cônjuge, a do 1829 e seguintes. Ou seja, isso, para mim, gerou um impacto na união estável. Qual é? Uma revogação parcial, uma derrogação do artigo 1725. O 1725 diz que pode fazer contrato, diz que é comunhão parcial e diz que pode mudar o regime. A parte do mudar o regime, para mim, Gustavo, já era. Com a decisão do STF, não se pode mais estabelecer regime nenhum no contrato de união estável, porque o companheiro, a exemplo do cônjuge, vai concorrer com o descendente na sucessão, 1829, e essa concorrência está pautada em razão do regime. Se tem determinado regime, concorre. Se tem outro, não concorre. Não é possível as partes manipularem a sucessão com um contrato que poderia ser até particular, segundo 1725, não precisa nem ser escritura, com um contrato para dizer o seguinte: vamos fazer esse contrato porque eu quero colocar o companheiro na concorrência, porque hoje ele não está. Ou vamos fazer um contrato porque eu quero tirar o companheiro da concorrência, porque hoje ele está. E isso é um pacta corvina. O 426 do Código Civil diz que não se pode dispor sobre herança de pessoa viva. Então, eu defendo a inconstitucionalidade aqui, né? Já que se entendeu essa hipótese aí de aplicação igual na sucessão para o companheiro. Então, a questão do regime, se não pode ser manipulada por quem casa, não pode ser manipulada por quem vive em união estável. Então, querem equiparar? Equipara no amor, mas equipara na dor também.
Então, nós vamos ter que entender que o 1725 está derrogado, não dá mais para mexer com nenhum tipo de regime de bens. Quem quer outro regime de bens diverso da união da comunhão parcial vai ter que fazer igual o casamento. Vai ter que entrar com uma ação declaratória de união estável, pedir para o judiciário reconhecer e lá já estabelecer. Quero um outro regime. Vai publicar edital, né? Que o CPC diz isso. Eu fui totalmente contra. Eu fui convidado pelo Ministério da Justiça para fazer parte de audiência pública do novo CPC. Falei que mudança de regime de bens do casamento, para mim, tinha que ocorrer em cartório. Aí falaram, não, mas tem o terceiro. Falei, mas o terceiro está blindado. A lei já diz que o terceiro não pode ser prejudicado. Essa mudança é ineficaz com relação ao terceiro que já existe na relação jurídica? Não. Tem que ter o judiciário e mais. Colocaram lá ainda, tem que ter edital. Tem que ter edital, vai publicar edital, vai dar publicidade. Então, não está equiparando? Não adianta fazer uma equiparação somente na parte boa e dizer a parte ruim eu não quero equiparar. Né? Eu quero puxar da minha mãe só o que ela tem de bom. O que ela tem de ruim eu não quero pegar. Vai tudo, é o DNA. Vai tudo. Então, para mim, Gustavo, hoje, uma situação que eu estou repetindo em várias aulas, estou vendo poucas pessoas falarem nisso, temos que gritar aí para todo o país que o contrato de união estável, colocando um regime diferente da comunhão parcial, pode gerar uma manipulação sucessória. E essa manipulação sucessória não pode ocorrer. Não pode acontecer, porque senão seria um pacta corvina, o contrato seria nulo, 426 do Código Civil. Tá. Vou aproveitar que você fez uma abordagem referente aos direitos sucessórios dos companheiros por força da decisão de 2017 do STF, da inconstitucionalidade de 1790, e eu queria saber o seu posicionamento sobre o companheiro sobrevivente ser ou não herdeiro necessário. Que já foi força, inclusive, objeto de embate da declaração do Supremo, mas não houve manifestação ainda expressa quanto à inconstitucionalidade do 1845. Então, por favor. Eu acho que é herdeiro necessário. A partir do momento que equiparou o direito sucessório, veja, a equiparação entre união estável e casamento, para mim, ainda não é plena. Não é plena. O que o STF fez foi equiparar a união estável e o casamento na sucessão. Então, pelos dizeres do STF, né, está dito lá que ao companheiro tem que ser aplicada na sucessão as mesmas regras do cônjuge. Então, se o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro vai ser também. Vai ser também. E aí se corrige até uma distorção que já existia, porque o companheiro precisaria ser herdeiro necessário, já que o cônjuge foi elevado a herdeiro necessário só por conta de não ter aquela questão lá complicada que tinha no 1790, de permitir até uma concorrência com colateral. Eu acho que a regra sucessória poderia ser diferente, sem problema nenhum na união estável. Aliás, tinha que ser, porque, para mim, duas uniões com os mesmos direitos, eu já até disse isso, não teria sentido nenhum. Mas me parece que o companheiro, na sucessão, ele teria que ser tratado como herdeiro necessário, já desde o início, justamente por conta de não se permitir que a pessoa faça um testamento deixando tudo para o colateral e nada para o companheiro, por exemplo. Né? Então, o companheiro precisaria ter esse status nesse sentido. Agora, não há uma equiparação plena ainda. Por exemplo, no direito de família, eu, enquanto registrador civil, eu sou registrador civil das pessoas naturais aqui em Salvador, né, na Bahia, sou titular de um cartório e recebo muitas coisas relacionadas ao direito de família, porque a gente registra nascimento, casamento, óbito, né? E existe no Código Civil, por exemplo, uma questão importante que é a presunção de paternidade. Diz o Código que o pai não precisa estar presente para poder ter imputado uma paternidade se existir um casamento. Então, a mulher leva a certidão de casamento e, mesmo com o pai não estando lá, a gente já coloca o nome do pai. Né? É a famosa presunção de patris est, quem é justa nuptia demonstra. Essa norma não é aplicada na união estável. Não é. Como é que eu vou aferir que a pessoa está em união estável? Ah, por meio de um contrato. Mas peraí, contrato gera união estável? Não, não gera. O que gera é a convivência. Se o que gera é a convivência, o contrato também não termina a união estável. Então, pode ter o contrato e as pessoas não estarem mais convivendo.
Como é que ficaria esse caso, então? E aí eu vou imputar uma paternidade? Não dá. Não dá. A solenidade desse contrato, ela não vai existir e não vai ter ainda uma eficácia erga omnes, como é a eficácia erga omnes do casamento. Então, por isso, para mim, ainda não é uma equiparação plena. Tem algumas diferençazinhas aí. Tá perfeito. Ainda neste exercício nosso de fazermos um paralelo entre casamento e união estável, eu queria pegar o casamento do menor de idade, o casamento do indivíduo que já tem idade núbia, já atingiu os 16 anos, antes dos 16, mediante autorização judicial na hipótese de gravidez, e entre 16 e 18, com autorização dos representantes legais. Como é que você vê a constituição de união estável da pessoa menor? Pois é, esse é um outro ponto também que abordei aqui no livro. Quando eu fui escrever, não achei nada na doutrina. Nada. Nada. Ninguém. Peguei manuais, peguei livros de união estável, ninguém falando nada. Fui pesquisar jurisprudência. Sabe o que eu achei? Nada. Nada. Sabe aonde eu fui achar jurisprudência? No direito penal. No direito penal, eu achei jurisprudência de reconhecimento de união estável de menor com 14 anos, 12 anos, 12. Sabe para quê? Para fazer visita íntima em presídio. Porque para fazer visita íntima em presídio, o menor só pode entrar com uma caracterização, uma autorização do diretor do presídio. E para isso, ele exige o quê? A caracterização da união estável. Mas para um pouquinho. E o ECA? Cadê o ECA? Vai ser chutado o ECA? O que um menor vai fazer lá para ter uma visita íntima? Num presídio? O pessoal tá louco? Agora, ainda queriam jogar essa história no direito penal para a questão do crime de estupro de vulnerável. Para afastar a punibilidade no crime de estupro de vulnerável. Aí teve que vir o STJ e deixar claro que no Brasil não se adota a exceção de Romeu e Julieta. A exceção de Romeu e Julieta lá do direito penal, ela diz que tendo um relacionamento não haveria punibilidade no crime de estupro de vulnerável. Aqui não se adota isso. Tem ou não tem a relacionamento aí, é menor. É pessoa menor, vai para cadeia. O STJ tem súmula sobre isso para mostrar que não se adota essa exceção de Romeu e Julieta. Então, o que acontece? Foi uma situação muito ruim e eu, enquanto palestrante, acabei tomando conhecimento que em muitos lugares do Brasil, notários são convocados para fazer escrituras de união estável entre o preso e uma pessoa menor para poder fazer essa visita íntima e, terminada essa visita íntima, o que a pessoa faz? Só um detalhe. Tem menores que ficam indo no presídio para conversar com o preso, que nunca viu. E aí eu pergunto para ele se ele tem relacionamento fora, se ele diz que não tem, oferece o sexo. Aí que oferece. Aí que entra a visita íntima. Porque a visita íntima não vai ter só se tiver mesmo um relacionamento com o menor. Tem também situação que o menor se enfia lá. O nosso país é um país muito pobre. O nosso país é um país com muita necessidade. E existe, infelizmente, esse fato, que é um fato delicado. Aí chega para o preso, oferece o sexo pelo contrato, faz o contrato, terminada a visita íntima, sai direto do presídio para onde? Previdência Social. Eu quero o auxílio reclusão. E aí entra uma situação complicada. Então, veja, se o casamento do menor de 16 não pode ocorrer, proibido, é proibida a união estável de menor de 16. Não pode ter. Porque o casamento do menor de 16 foi proibido porque tem estudos no mundo inteiro mostrando que é nocivo para o adolescente menor de 16 anos um casamento. Que ele não tem maturidade, não tem estrutura. Então, como é que vai ter união estável? Não dá. Não dá. Então, eu entendo que, se quer equiparar, equipare por completo. Não dá de novo para equiparar só a parte boa. Ah, vamos equiparar a parte boa? Dá a regra sucessória, vira herdeiro necessário, né? E a questão do menor? Ah, do menor não quer equiparar. E a questão da separação obrigatória? Ah, não quer equiparar. E a questão de mudar regime de bens no judiciário? Ah, essa eu não quero equiparar. Não dá. Não dá. Isso aí não é caixa de bombom, que você escolhe o bombom mais gostoso e deixa o bombom ruinzinho lá para ser jogado fora. Não. Tem que ter equiparação total, tá? Alguém tinha dito aí que não conseguiu ler o nome do livro? Esse aqui, ó.
Elementos de Direito Civil, 8ª edição, editora Saraiva. Elementos de Direito Civil, 8ª edição, editora Saraiva. Tá? Cristiano, há quanto tempo você está morando em Salvador? Eu já estou aqui desde 2017, quando eu assumi aqui o cartório de registro civil das pessoas naturais. Já completou no início do ano aí 3 anos. Se adaptou à Eu me Bahia? adaptei bem, meus filhos também adoram aqui, né? Gostam da escola, uma vida bem mais calma do que a gente tinha lá em São Paulo, né? Que é uma loucura completa. E aqui a Bahia também, acho que até por causa do clima, de toda a história, ter sido a primeira capital do país, né? Tem também aqui um lado acolhedor, um lado bem, assim, amoroso, né? Então a gente se sente acolhido aqui na cidade. O teu menino está com que idade? O meu menino está com 8 anos. Com 8. Vai fazer 9 no fim do ano. Ah, perfeito. Foi ele que foi ao estádio aquela vez, né? Que você falou? Isso, exatamente, exatamente. Veio a despedida do Kaká. Foi o jogo São Paulo e Figueirense, despedida do Kaká. Esse não tem como esquecer. Tá né? certo. Quando o Kaká abandonou a bola e falou, não jogo mais. Apesar de a gente se gostar muito, a gente tem um ponto de divergência forte, né? Que eu sou corintiano. Pois é, eu lembro disso. Esse é o único senão na sua biografia que é irretocável. Esse é o único probleminha. Bom, eu digo mesmo em relação a você, meu caríssimo Cristiano. Mas vem cá, vamos voltar para a questão das causas suspensivas e para eventual imposição de regras da separação obrigatória na união estável. Você deixou muito clara a sua opinião em relação à impossibilidade de constituição de união estável do menor de 16 anos. A pergunta que eu lhe faço, as causas suspensivas do 1523, elas teriam incidência também na família convivencial que gerariam a imposição do regime da separação obrigatória? Existe norma expressa no Código Civil dizendo que a causa suspensiva não impede a caracterização da união estável. E, acertadamente, na minha opinião, porque se não impede a caracterização do casamento, impondo uma separação obrigatória no casamento, por que queria impedir na união estável, né? Então, me parece que não impede. E, como o STJ entendeu que aplica-se o regime de separação obrigatória, né, para a união estável, veja só, eu entendo que ele acabou dizendo que no caso de causa suspensiva também haveria a aplicação de separação obrigatória. Agora, eu não estou entrando se é certo ou errado aplicar separação obrigatória na união estável. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que o STJ vem e firma um posicionamento, aplica-se separação obrigatória. Na união estável, separação obrigatória não é só a questão do idoso maior de 70 anos. São as causas suspensivas, né? E também a questão da pessoa com 16 a 18 anos aí, né? Que precisava de autorização aí, judicial aí para conseguir ter o relacionamento no casamento, né? E não obteve essa autorização. Então, na verdade, nós vamos ter que partir acreditando que não pode ter uma união estável entre menor de 16. E dos 16 aos 18 aí, teria que ter até um contrato onde haveria uma anuência, né? Não precisaria ser até escrita, poderia ser uma anuência também verbal, mas teria que ter uma anuência dos pais, né? A ausência dessa anuência, por exemplo, daria também a possibilidade de se ingressar no judiciário com suprimento para que se reconheça que está tendo uma união estável ali, mesmo os pais não querendo admitir, né? De novo, trazer regras do casamento. E veja, Gustavo, cada vez que trazemos regras do casamento para a união estável, complica mais. O pessoal acha que fica mais fácil. Não, piora. Piora. Por isso que eu acho que a união estável, ela virou um monstro jurídico. Ela foi tão remendada, mas tão remendada, que hoje ela é um monstro jurídico incapaz de ser corrigido. Então, eu acho que a união estável, para mim, tem que ser extirpada do ordenamento. Tem que tirar, arrancar, e tem que ser criada uma nova modalidade de união fática, com outras regras, com outras questões, querendo trazer algumas coisas do casamento, se for necessário, outras não, mas, enfim, já trazer
uma coisa mais moderna, porque a união estável que eu percebo é que cada vez mais é aquela coxa que você fica costurando para poder aumentar o comprimento dela, sabe? Né? E aí vai ficando completamente diferente, bagunçado, e cada hora a gente tem mais complicações com essas questões. Perfeito, perfeito. Vamos abrir para questionamentos, Cristiano? Vamos lá, vamos lá. Eu vi que teve um aqui assim, só um minutinho. Tem o Vander tinha colocado que se os cônjuges podem alterar o regime, os companheiros também não poderiam pela equiparação? Você entendeu, Cristiano? Entendi. Mas isso já foi respondido, né? Porque... né? Eu acho que ele fez essa pergunta logo após a sua fala. Depois tem, acho que é uma manifestação dele que eu vi passando aí, falando, é exatamente o que eu perguntei. Aí depois teve o Bruno que eu acabei de ler, o Bruno respondeu e o Vander já deu um sinal de positivo. Estão perguntando aqui sobre união paralela. Interessantíssimo, interessantíssimo. Né? União paralela, o STJ já entendeu que, como no 1726, que traz os deveres da união estável, tem a fidelidade já inclui... a lealdade. 1726 tem lealdade. 1724. A lealdade é gênero... Desculpa, 724. 1724, isso, 1724. Como 1724 traz os deveres da união estável, e lá tem a lealdade seria gênero, do qual a fidelidade é espécie. Então, existe fidelidade, sim, na união estável, e por isso não daria para ter uniões paralelas. Aí, das uniões paralelas existentes, qual seria a união estável? Diz o STJ que é a primeira. Então, haveria uma dificuldade para o advogado de ter que fazer a prova de que das 3 uniões paralelas, por exemplo, que a pessoa tem, né, a primeira foi aquela X, porque as demais seriam reconhecidas aí como concubinato, né? Tem uma decisão no Maranhão que reconhece aí a possibilidade de várias uniões. Na verdade, eram 2 casos, né? Um morava na frente do outro, mas ali a gente tem que ler com a particularidade do caso. Interior do Maranhão, diz que o cara saía de uma casa, entrava na outra que ficava no outro lado, diz que a pessoa não podia falar nada, porque senão morria. A pessoa bebia, batia, tinha um histórico já de agressão às mulheres, né? Então, ali foi feita aquela decisão, não para dizer que haviam 2 uniões estáveis, mas mais para punir o cidadão por conta daquela situação deles ali, né? Porque muitos pegaram essa decisão e quiseram dizer, olha, agora está se reconhecendo aí que várias uniões paralelas são uniões estáveis, né? Não, era uma particularidade lá. O que o STJ vem entendendo é que é a primeira, essa que tem que ser tida como união estável e ter os seus regulares efeitos aí. Perfeito. E você considera a possibilidade da putatividade da união? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se nós falarmos que as pessoas que estavam ali naquela união desconheciam as outras, né? Acho que sim. Agora, é meio complicado a gente dizer hoje imputatividade numa situação dessa, dependendo do caso, né? Porque eu acho que aquela pessoa artista que consegue, uma hora tá em São Paulo, outra hora tá no Rio, outra hora tá em Minas e tá tendo 3 uniões ali e dizer que a pessoa não sabia, né? Tá acabando porque hoje a gente tem meios de controle como celular, né? WhatsApp. Então, não tem mais aquela viagem que você faz e fica incomunicável, né? Hoje a pessoa vai ficar te ligando, vai querer saber onde você está, como é que é, etc. Então, vai acabar pegando aí certas situações. Mas, claro que atendendo ao requisito da putatividade, que é justamente o desconhecimento, não saber que aquela união existia, eu acho que seria plenamente possível, sim. Tem uma pergunta aqui, a Márcia. A Márcia é promotora de família aqui em Uberlândia. Existência de união estável com maior e incapaz e o regime de bens. Maior e incapaz. Pois é. Esse é um outro ponto também importante, né?
porque apesar de não ser necessária a manifestação de vontade perante um juiz de paz, né, que a pessoa está querendo viver em união estável, ela precisa ter discernimento para poder entender que, de fato, ela está em união estável. Então, o que eu quero dizer com isso? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, ele diz que a pessoa com deficiência é plenamente capaz, inclusive, para casar e constituir união estável. Então, não sei se ela pensou, de repente, na pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência hoje não tem problema nenhum para ter uma união estável, né? E nem para casar. Agora, o que eu digo é o seguinte, nenhuma pessoa que tenha problema de discernimento pode casar, seja ela deficiente ou não. Se eu que não sou deficiente saio, tomo um pileque, aí eu não posso ir lá no cartório falar, vim casar, né? Então, o ponto-chave aí da questão, para mim, é só o discernimento. Porque senão também nós poderíamos ter golpes, como infelizmente existem muitos, relacionados à união estável, né? Às vezes de pessoas enfermas, pessoas acamadas, pessoas no fim da vida, que alguém gruda nela para querer conseguir o patrimônio posteriormente, dizendo que aquilo era união estável, né? Tanto que hoje, nós registradores civis, nem colocamos mais em certidão de óbito que a pessoa vivia em união estável, né? Essa é uma informação que a gente já não presta, porque eles pegavam a nossa... como é que chama isso? Isso chama anotação, Gustavo. Anotação em registro é ditado, é falado, não é provado. E mais do que isso, a anotação, ela não tem uma presunção de veracidade. Ela é só um indício para você ir atrás. Então, por exemplo, se no casamento tem uma anotação de óbito, aquilo não vale como prova do óbito. Aquilo é só para você falar, opa, tem óbito, tem que ir atrás. E atrás no quê? Na certidão do óbito. É ela que vai fazer, às vezes, da publicidade do efeito erga omnes. E essa questão, no óbito que se colocava, né? Vivia maritalmente com não sei quem, vivia em união estável com não sei quem lá. Isso começou a trazer dor de cabeça, porque a sociedade começou a entender que se fez uma prova no cartório, e o cartório que diz vivia em união estável. Aí a pessoa queria usar aquilo para ir no INSS para ter a pensão, né? Para poder ter acesso a contas bancárias, enfim, é uma série de outras coisas, que na verdade não é. Tá? Tá, perfeito. Até a pergunta da Ana Bonfim aqui, mas até você já abordou uma pessoa casada civilmente, separada de fato, pode ter união estável? Sim, é uma exceção quanto à existência de impedimento matrimonial para ter união estável. Então, pode sim, 1723, acho que é o Parágrafo primeiro. Primeiro. Primeira. Pode sim. Muito bem, Cristiano. Eu não tenho como te agradecer a sua boa vontade, sua receptividade para conosco sempre, viu? Chegou mais uma aqui, olha lá. Professor, gostaria de sua opinião sobre triação na dissolução das uniões estáveis afetivas? Você entendeu, Cristiano? Essa do C. Martin, 1992? Não. Não sei se foi a hora que eu estava falando aqui. Agora só tem um dedinho aqui para mim aparecendo. Tá. Seria o contrato de namoro uma maneira apenas de blindar patrimônio e uma futura eventual declaração de união estável? Essa no início da live, o Cristiano abordou a opinião dele quanto ao contrato de namoro e o que efetivamente parece ele, que é uma maneira realmente de tentar afastar uma realidade que possibilitaria reconhecimento da entidade familiar. Não é isso, Cristiano? Você vai salvar a live? Vou sim, claro. Então era importante, acho que, anunciar aí para o pessoal que a live vai ficar salva. Eventualmente, quem perdeu aí o começo, né, teria a condição aí de pegar a live desde o início, depois que ela terminar, né? Perfeito. Cristiano, Uberlândia te espera sempre de braços abertos. Agora você está um pouquinho mais longe da gente, você está na Bahia, mas vamos esperar isso tudo passar. Esse momento de pandemia tem feito com que nós tenhamos de reestruturar nossas vidas, adaptar alguns valores e fazer com que nós consigamos aproveitar mais as coisas que estão próximas a nós. Hoje é o meu 87º dia, estou contando os dias em isolamento, né? Uhum. E
se me trouxe alguma coisa de bom, é a possibilidade de estar convivendo com meus filhos em tempo integral. Se a gente conversasse há um ano atrás e você me perguntasse que eu queria da vida, era mais tempo em casa. Talvez não Uhum. tanto igual eu estou agora, né? Porque eu estou 24 horas por dia em casa. Mas tem sido ótimo, viu, Cristiano? Muito obrigado de coração. O Núcleo BDFan te agradece e se coloca sempre de braços abertos para te receber em Uberlândia quando você quiser. Maravilha, eu agradeço aí o carinho. Sempre tive um carinho muito grande aí por todos vocês. E contem comigo aí para aquilo que for necessário. Vindo a Salvador também, né? Me avise aí se de repente quiser trazer as crianças aqui para curtir uma prainha, para a gente poder passear aqui e conhecer coisas bacanas, né? Também estamos de portas abertas aí para aquilo que você quiser. Você é um amigo Muito obrigado. querido aí do coração, viu? Você da mesma forma, Cristiano. Uma alegria de ter aqui. Obrigado, viu? Um Um beijo abraço. carinhoso. Fica com Deus. Tudo de bom. Você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ah, eu esqueci de gravar o finalzinho. Aí ao vivo, entrei, verificou conexão. E aí eu estou ao vivo. E aí eu vou sair. No que eu vou sair, tem. Ah, eu esqueci de gravar o final.